E aí, meninos e meninas, tudo bem? Vim aqui passar um recadinho para você, não aguento mais, estou morrendo de saudade, quero estar na sala de aula com vocês de novo, para ter aquele bate-papo gostoso, para a gente trocar informação, conhecimento, para poder fazer as nossas atividades dentro da escola, aquelas competições, as gincanas de dança, festa junina de novo, Natal e tudo mais, tudo aquilo que a gente pode fazer, feira do conhecimento, feira de ciências, atividades, ou seja, trocar experiência de novo. Não vejo a hora daquela parceria que só você consegue na sala de aula. Um abraço, força e logo logo isso passa, pode ter certeza. Tchau, tchau, força aí. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que você vai assistir essa videoaula. Olha só, eu sou o professor João Paulo Capelari, seu professor de Geografia, e vim aqui para trabalhar com você a heterogeneidade da população brasileira. Olha que interessante, a população brasileira, ela tem a sua formação com o resultado de séculos e séculos de diversos povos que formaram o nosso território e a nossa população, tá certo? Inicialmente nós tivemos aqui os aborígenes, ou seja, os indígenas. Eles são os responsáveis pela primeira ocupação do nosso território. Eles já estavam aqui no nosso território, essa é a verdade. E daí chegaram os portugueses depois. E esses portugueses começaram a ocupar o território e começaram a misturar essas duas etnias, os portugueses e os indígenas que aqui estavam. Assim, dando origem a seus descendentes. Mas nós sabemos que no Brasil teve a escravidão. E os escravos vieram do continente africano. Os negros escravos trazidos para trabalhar de uma forma desumana no nosso território, atual Brasil, tá? Então, nós tivemos essa incorporação de características de indígenas, portugueses, ou seja, os europeus de modo geral, que vieram depois outros europeus, e africanos, misturando a genética. Mas não só a genética, também a cultura, a dança, a religião, a língua falada, além disso, misturando também muito os costumes, tá? Então, a população brasileira, nós conseguimos entender agora, com mais facilidade, que é uma mistura, ou seja, miscigenação étnica, ou seja, de diferentes etnias, ok? A população indígena presente hoje no território brasileiro são os descendentes da população que existia antes dos europeus chegarem aqui. Tá? São descendentes e tentam preservar a sua cultura da melhor forma possível. Hoje nós sabemos que a legislação brasileira prevê proteção e resguardo para os indígenas e seus descendentes. Você sabia que alguns costumes que nós temos, e até mesmo alimentação, hábitos alimentares, são heranças dos povos indígenas? Pois é. Por exemplo, será que você toma banho todo dia? Será que você tem esse costume? O hábito de banhar-se diariamente? Isso é uma herança dos indígenas, graças a eles que nós tomamos banho todos os dias, porque o europeu não toma banho todo dia, tá certo? Outra coisa, você gosta de mandioca? Costume também aí trazido pelos indígenas, né? Deitar na rede, costume dos indígenas, tá? Olha que interessante. Assim como nós temos a cultura também trazida pelos negros africanos que vieram para cá, como, por exemplo, vamos colocar aí o samba, tá? A capoeira,
A alimentação, né? A feijoada, por exemplo, é um costume que foi criado pelos escravos na época da escravidão. Olha só, além disso, nós verificamos que o nosso território brasileiro ele foi explorado, sim, teve a escravidão, infelizmente, e por causa dos africanos que vieram para cá, as nossas culturas, diversidade cultural que nós temos é em função disso também, tá? Mas não era fácil. Os escravos, eles fugiam tentando a liberdade, muitos morriam por causa disso. E acontece o seguinte, eles acabavam criando locais específicos para morar. Os quilombos, tá? O mais famoso é o Quilombo dos Palmares, na região entre Pernambuco e Pará, se eu não me engano, tá? O que acontece? Esses territórios hoje são tombados como patrimônio histórico, tá? E preservado. E até hoje, descendentes de escravos ou pessoas que não são descendentes de escravos, mas são negros, que estão no território brasileiro, infelizmente sofrem preconceito. E o preconceito, na maioria das vezes, ele não é aberto. Quem percebe é apenas a pessoa que está sofrendo o preconceito. É uma realidade que incomoda e me incomoda muito também, tá? Porque o preconceito ele vem por conta, infelizmente, não só da cor de pele, mas da classe social, da rentabilidade econômica, mas principalmente da cor da pele, infelizmente, tá? E nós podemos notar isso com relação a cargos ocupados, a status. Nós podemos perceber isso, infelizmente, de uma forma onde a sociedade não consegue absorver de uma maneira normativa e igualitária todas as etnias. Isso precisa mudar. Devido a vários problemas, o nosso território teve um processo de migrações. E mesmo que tenha sido através de uma maneira ilegal ou irracional, que o tráfico negreiro para mim foi irracional, mas é o que aconteceu na época, no mundo todo, não só no território brasileiro, tá? Foi processo de migração, mas foi uma migração forçada, tá bom? E os principais fluxos de africanos escravizados para o território brasileiro vieram da região conhecida como Área dos Bantos, que é o ciclo da Angola, ou ciclo de Angola, lá no continente africano. Vieram também dos sudaneses, que é o ciclo da costa da Mina, e vieram também do ciclo de Guiné, da região do país Guiné, lá na África, tá bom? Então eu quero que vocês leiam o seu livro, tá? A teoria do capítulo 6, para poder fazer as atividades que eu estou enviando para vocês, tá bom? Um abraço, força nesse momento. Até a próxima. Tchau, tchau.